Alessandro baixou uma das mangas da camisa de Sofia e, na tentativa de tocar em seus melões, "Você entende?" Sofia se sentiu envergonhada. Ela disse a ele: "Por favor, vamos parar. Não podemos fazer isso." Tiago, em meio a todo o tesão que sentia, respeitou o desejo de Sofia e parou. Ele a levou de volta para o seu quarto. A manhã seguinte foi marcada por um silêncio profundo. Sofia acordou cedo, como de costume, mas o peso de tudo o que acontecerá na noite anterior ainda estava em sua mente. O campo lá fora parecia o mesmo de sempre, mas dentro dela, algo havia mudado. Ela sentia uma leveza e, ao mesmo tempo, um peso novo, como se estivesse à beira de algo, mas não soubesse ainda o que era. Tiago, com seus olhos sinceros e suas palavras carregadas de significado, havia tocado algo em Sofia que ela não conseguia mais ignorar. Na noite passada, enquanto estavam na clareira, ela sabia que havia algo entre os dois. A atração era inegável, e Tiago havia sido claro ao expor seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, a mente de Sofia ainda estava cheia de dúvidas e medos. Ela não sabia se estava se entregando ao desejo ou se estava, de fato, buscando uma forma de se redescobrir. O dilema a consumia. A ideia de se envolver com Tiago, um homem tão mais jovem, a fazia sentir-se vulnerável, como se estivesse perdendo o controle de sua vida. Ela não queria ser mais uma mulher tentando recuperar sua juventude perdida, mas havia algo em Tiago que fazia com que ela se sentisse viva novamente, como se o tempo pudesse ser desafiado. Tiago, por sua vez, estava em silêncio também. Ao contrário de Sofia, ele não parecia ter dúvidas. Ele sabia o que sentia e estava disposto a viver aquele momento com ela, sem pressa, sem forçar nada. Eles ainda estavam naquele lugar isolado, no coração da vinícola, e o tempo parecia ter parado. O desejo estava ali, pairando no ar, mas nenhum dos dois se atrevia a tomar a iniciativa novamente depois do último lance. Eles estavam em um limbo emocional, sem saber até onde aquele encontro os levaria. Foi Sofia quem finalmente quebrou o silêncio. "Tiago, você acha que o que aconteceu ontem foi certo?" Ela sentiu o peso de suas palavras, mas não podia ignorar a necessidade de expressar aquilo. Ele a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez estremecer. "Eu acho que o que aconteceu foi real, Sofia. E talvez seja isso que você precise agora, algo real. Você se sente bem comigo, e eu também me sinto bem com você. Às vezes, o coração nos leva a lugares que a razão não consegue entender." Sofia respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. "Mas e o futuro, Tiago? E tudo o que eu vivi antes disso? Eu não quero que isso seja uma fuga de algo que eu ainda não entendi." Ele deu um passo em sua direção, mais calmo do que ela imaginava. "Eu não sou a solução para os seus problemas, Sofia. Eu sei disso. Mas eu acredito que o que estamos vivendo é real, e se você se permitir, nós podemos descobrir juntos onde isso nos leva. Eu não quero forçar nada, só quero que você saiba que o que está acontecendo é genuíno para mim." As palavras dele a tocaram profundamente. Ela sentia que ele não estava tentando convencê-la ou manipular suas emoções. Ele estava ali, presente, e isso a fazia se sentir vulnerável de uma maneira que ela não sabia lidar. Ela sempre havia sido a mulher forte, a mulher que tomava decisões com a razão, mas agora se via à mercê de um sentimento que não entendia completamente. Sofia se levantou, sentindo-se como se estivesse prestes a tomar uma decisão importante, mas sem saber como agir. O desejo estava ali, bem diante dela, mas ela ainda temia as consequências. "Eu preciso de um tempo para pensar", disse, mais para si mesma do que para Tiago. Tiago assentiu, sem pressa de pressioná-la. "Eu entendo, Sofia. E não importa o que você decida, eu estarei aqui." Aquelas palavras, simples e sinceras, penetraram nela de maneira profunda. Sofia sabia que não podia ignorar o que sentia, mas ao mesmo tempo, ela queria entender tudo o que estava envolvido nesse novo sentimento. Ela precisava de tempo, mas a verdade era que ela já sabia que o que estava acontecendo com Tiago não era algo que poderia ser simplesmente ignorado. Durante os dias seguintes, Sofia evitou Tiago.
Ela se perdeu em suas próprias reflexões, andando pelas trilhas da vinícola, sentindo o cheiro da terra e observando o processo de vinificação. Mas o tempo não parecia ser um aliado. A cada dia, o desejo por Tiago crescia mais, e sua resistência diminuía. Ela sabia que, em algum momento, precisaria se entregar. Não sabia se estava pronta para isso, mas algo em seu coração dizia que ela não poderia fugir para sempre. Os dias na vinícola já estavam prestes a chegarem ao fim. Na noite de véspera de despedida da vinícola, Sofia sentiu que não havia mais como negar o que estava acontecendo entre eles. Ela o encontrou novamente na pequena varanda onde haviam se sentado há dias, e desta vez, não houve palavras. Não havia mais necessidade de explicações ou dúvidas. Eles estavam ali, ambos sabendo que não havia mais como voltar atrás. Tiago a olhou com uma intensidade que a fez perder o fôlego. Ele se aproximou dela com calma, quase como se quisesse garantir que ela estava pronta. Ela não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. O que aconteceu a seguir foi intenso e profundo. A conexão entre eles se tornou física, mas ainda assim carregada de emoção. Quando seus corpos se uniram, foi como se o mundo tivesse se dissipado. Não havia mais passado, nem futuro. Havia apenas o presente. Tiago lançou um convite a Sofia. Hoje é o seu penúltimo dia aqui, eu gostaria de convidá-la a ir na minha cabana essa noite. Eu servirei para você vinhos, os vinhos da minha preferência. Sofia aceitou o convite e foi para o seu quarto se arrumar. Sofia estava linda, usando o seu melhor perfume. Tiago foi até o quarto de Sofia para buscá-la e levá-la para aquela noite que seria inesquecível. Quando Tiago viu Sofia, ele não podia acreditar que aquela mulher tão bonita passaria a noite com ele. Sofia estava encantadora, e Tiago já a desejava naquele momento. Ele segurou as mãos de Sofia e disse a ela: "Minha dama, aceita dançar comigo à luz da lua?" E eles bailaram por um instante. A noite envolvia a vinícola em um manto de tranquilidade. O céu estava claro, iluminado pelas estrelas, e a brisa fresca da noite acariciava suavemente o rosto de Sofia. Ela caminhava pelas trilhas com o coração acelerado, mas também com uma sensação de paz crescente. Estava ansiosa, mas não mais com medo. O tempo parecia desacelerar enquanto ela se aproximava da cabana que Tiago lhe havia mostrado, um lugar simples e acolhedor, distante do mundo. A paisagem ao redor transmitia calma, um convite para deixar para trás as preocupações do passado. Ao chegar na cabana de Tiago, seus olhos brilhavam com um misto de gentileza e um interesse sutil. Ele a recebeu com a mesma suavidade que ela sempre percebera nele, sem pressa, sem pressões. Apenas uma espera tranquila, como se soubesse que o momento tinha chegado. A cabana era pequena, mas acolhedora. O ambiente tinha um ar rústico e aconchegante, com a luz suave das velas refletindo nas paredes de madeira. Havia o cheiro da natureza ao redor, e a pequena lareira no canto da sala fornecia um calor suave, complementando a sensação de intimidade que o lugar oferecia. Tiago a guiou até o centro da sala, onde a sensação de conforto parecia envolver ambos. Sofia se virou para ele, o olhar tímido, mas cheio de uma pergunta que ainda não havia sido dita em palavras. Tiago, como sempre, respondeu com um sorriso tranquilo, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Ele deu um passo em sua direção, tocando gentilmente seu rosto, com os olhos fixos nos dela. Não havia pressa, mas a intensidade da conexão entre os dois parecia crescer a cada segundo. Eles tomaram vinhos deliciosos e Tiago explicava a ela sobre como cada vinho daquele era preparado. Sofia. Tiago disse, sua voz suave, mas firme. Estamos aqui porque queremos. Não há mais o que temer. O simples toque da mão dele sobre seu rosto fez Sofia sentir uma onda de calor e confiança. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo que os sentimentos se deslizassem para fora. Não havia mais resistência em seu coração. Quando abriu os olhos novamente, viu Tiago olhando para ela com tanta suavidade que foi como se tudo ao seu redor desaparecesse. O momento era puro. Eles se aproximaram ainda mais, compartilhando um beijo leve, mas profundo, um gesto que transmitia não só desejo,
mas a segurança de que estavam ali por escolha mútua. Não havia pressa, já era como se o tempo tivesse parado, permitindo que ambos se reconectassem com aquilo que mais precisavam naquele instante. Tiago a abraçou, seus braços envolvendo-a de forma protetora e acolhedora. Sofia se entregou ao gesto, se sentindo segura e em paz. Ela retribuiu o abraço, seus olhos se fechando enquanto sentia o calor do corpo dele. O toque deles era simples, mas carregado de um significado que ambos compreendiam sem palavras. Cada gesto, cada olhar trocado parecia estar dizendo tudo o que precisavam saber. Ele a conduziu lentamente até o sofá perto da lareira. A conversa continuava em silêncios confortáveis, ambos se deixando levar pela presença um do outro. O tempo parecia derreter ali dentro. As palavras se tornaram desnecessárias à medida que os olhares e os gestos tomaram seu lugar. Naquele momento, Sofia percebeu que não havia mais dúvidas. Ela sentia que estava vivendo algo real, algo que transcendia o físico. Era uma conexão profunda que estava se formando, uma mistura de amizade, carinho e desejo, tudo em um único gesto. Sofia, Tiago disse novamente, com um sorriso gentil. Eu sabia que quando nos encontrássemos aqui, seria algo que nunca esqueceríamos. Ela sorriu, o peito aquecido pela confiança que estava se criando. Eu também, respondeu, e suas palavras eram sinceras. Não sei o que vai acontecer, mas estou pronta para viver isso. Enquanto se aconchegavam juntos, Sofia percebeu que a vida, finalmente, a havia levado ao lugar certo. Não sabia o que o futuro reservava, mas não importava. Estava exatamente onde queria estar, com Tiago, naquele momento de descoberta e conexão, sem pressa, sem expectativas, apenas permitindo que as coisas fluíssem como deveriam. À luz da lareira, Tiago abriu o vestido de Sofia. Sofia retribuiu a ele abrindo os botões da sua camisa. Sofia e Tiago se amaram intensamente. Os seus corpos pegavam fogo, o desejo tomava conta deles. Eles se amaram por mais de 3 vezes em minutos, e Tiago sussurrava no ouvido de Sofia sobre como o corpo dela era macio, como ela era linda, a mulher mais linda que ele já conheceu. E aquelas palavras faziam com que Sofia cada vez mais quisesse se entregar a Tiago e àquela paixão avassaladora. Eles passaram a noite juntos, e ao amanhecer, parecia que tudo aquilo era um sonho. Tiago preparou um café da manhã delicioso para Sofia, e disse a ela: hoje você vai embora, mas o meu desejo é que você não fosse, minha dama. E Sofia respondeu: eu preciso ir, não posso ficar mais tempo aqui, mas te confesso que foi uma noite tanto. A melhor noite que já vivi na minha vida. Obrigada, Tiago. Você me fez uma mulher feliz. Sofia renovou a reserva por mais uns dias. Os dias seguintes passaram com uma rapidez que Sofia não conseguiu compreender. Na vinícola, o trabalho continuava, mas seu coração estava em outro lugar. Sempre que ela se permitia parar por um momento, sua mente a levava de volta àquela cabana, ao calor da lareira e aos olhares trocados com Tiago. Não era apenas o desejo que ela sentia, mas uma sensação de pertencimento, de algo que começava a se moldar de forma única. Tiago, por sua vez, parecia saber exatamente o que ela precisava. Ele não pressionava, nem tentava apressar o que estava acontecendo entre eles. O respeito e a paciência que ele demonstrava a faziam-se sentir segura, como se cada momento juntos fosse uma oportunidade de aprendizado e crescimento, não apenas para ele, mas também para ela. Na manhã de um novo dia, Sofia decidiu caminhar até a vinícola sozinha, sem pressa, para refletir sobre o que havia acontecido entre ela e Tiago. O vento fresco e o cheiro das videiras a faziam sentir-se mais conectada com a terra, com um lugar que, há pouco tempo, parecia desconhecido e agora parecia ser seu lar. Ela se perdeu por um momento, permitindo-se apenas respirar e deixar os pensamentos fluírem. Quando ela chegou à pequena vinha onde Tiago estava trabalhando, ele a viu de longe e acenou. O sorriso dele era acolhedor, e ela sentiu uma onda de carinho ao vê-lo ali, tão focado em seu trabalho, mas sempre com uma atenção especial para ela. Ele estava ocupado, mas se aproximou de Sofia com aquele brilho nos olhos que sempre a fazia se sentir especial. Bom dia, Sofia, Tiago disse, sua voz cheia de suavidade. Como está o seu dia?
Bem melhor agora que estou aqui, ela respondeu com um sorriso tímido, mas genuíno. Queria caminhar um pouco, pensar sobre tudo o que tem acontecido. Às vezes, é bom parar e refletir, ele disse, ajustando o chapéu e tocando levemente seu braço. Se precisar de um tempo para conversar, você sabe onde me encontrar. A maneira como Tiago falava fazia sentir-se à vontade para ser completamente honesta. Não havia pressa em nenhum dos dois, apenas a consciência de que estavam criando algo profundo e real, algo que se expandia a cada encontro, a cada conversa, a cada olhar. Enquanto Tiago voltava ao seu trabalho, Sofia o observou por um momento, pensando no quanto ele a tinha impactado em tão pouco tempo. Ele não era apenas um homem mais jovem, ele parecia saber exatamente o que ela precisava em sua vida, sem pressões, sem expectativas irrealistas. E isso era algo que ela havia buscado, mas nunca imaginou encontrar. O dia continuou, e Sofia se dedicou ao trabalho na vinícola, mas sua mente frequentemente voltava a Tiago. Eles haviam compartilhado um momento tão intenso, mas ela sentia que havia muito mais a ser descoberto. Ela queria mais do que apenas o prazer físico que experimentaram juntos, ela queria conhecer Tiago em um nível mais profundo. Ela queria entender o que ele pensava, como ele via o mundo e, especialmente, como ele via a relação deles. Naquela noite, Tiago a convidou novamente para a cabana. Sofia não hesitou. Algo dentro dela dizia que aquele era o momento certo para conversar, para explorar mais essa conexão que estava crescendo entre os dois. Quando chegou, Tiago a recebeu com um sorriso suave, mais uma vez, sem pressa. Eles se sentaram juntos perto da lareira, com o silêncio confortável que sempre existia entre eles. Sofia olhou para ele, sentindo um turbilhão de pensamentos. Tiago percebeu sua inquietação e, com um gesto suave, tocou sua mão, buscando transmitir calma. Você parece preocupada, Sofia, ele comentou, sua voz gentil. Está tudo bem? Ela respirou fundo, olhando nos olhos dele. É só que, eu não sei muito bem o que está acontecendo entre a gente, Tiago. Mas sei que quero mais. Eu não quero apenas aproveitar o momento. Eu quero entender o que isso é. Eu estou me permitindo sentir algo que não senti há muito tempo, e isso me assusta. Tiago sorriu, com um olhar compreensivo. Eu sei. Eu também sinto isso, Sofia. Mas, como sempre, não temos que apressar nada. Só temos que estar presentes, aproveitar o que a vida tem a nos oferecer no tempo certo. Eu estou aqui com você, e é isso o que importa. A resposta dele acalmou Sofia. Ela sentiu, finalmente, que estava pronta para se entregar por completo ao que estavam vivendo. A relação entre ela e Tiago não precisava ser definida de imediato. Podia crescer lentamente, sem pressa. O mais importante era que eles estavam juntos, e isso bastava. Sofia se aproximou de Tiago e, sem pressa, se aconchegou ao seu lado. Eles permaneciam ali, apenas na companhia um do outro, compartilhando um silêncio profundo, mas cheio de significado. Às vezes, a presença de alguém era suficiente para fazer a vida parecer mais completa. O clima na vinícola estava mais ameno, com os últimos vestígios do outono se despedindo. As folhas nas videiras haviam adquirido tons dourados e avermelhados, transformando o lugar em um espetáculo de cores. Sofia, por mais que se entregasse ao trabalho e às rotinas diárias, não podia deixar de se sentir cada vez mais conectada a Tiago. O que começou como uma amizade de companheirismo e admiração mútua estava agora se tornando algo profundo, algo que desafiava todas as suas noções do que ela acreditava ser possível após a separação de seu marido. Nos últimos dias, Tiago a havia surpreendido com gestos sutis de carinho, pequenos detalhes que mostravam que ele estava atento às suas necessidades, aos seus sentimentos. Ele sabia que ela estava se redescobrindo, e isso, para Sofia, era uma nova experiência. Nunca havia conhecido um homem com tanta paciência e empatia. A maneira como ele a fazia sentir-se importante, sem pressa, sem forçar nada, era algo que ela nunca imaginou que experimentaria novamente. No entanto, o que ela ainda não havia contado a Tiago era sobre seu passado. Ela sabia que ele já sabia sobre o término de seu casamento, mas havia coisas que ela ainda não havia dito,
coisas que ela ainda não havia processado completamente. Sua história com o ex-marido, as feridas deixadas por uma relação que terminou de forma abrupta, tudo aquilo estava ainda guardado em um canto de sua mente. Naquela tarde, Tiago sugeriu que fossem ao centro da cidade para um passeio. Sofia hesitou por um momento, não por não querer passar tempo com ele, mas porque sabia que o encontro com o passado seria inevitável. A cidade não era grande, e as memórias de sua antiga vida estavam em cada esquina. Ao mesmo tempo, uma parte dela sentia que estava pronta para enfrentar o que ainda estava guardado. Ao chegarem na praça principal da cidade, o ambiente estava tranquilo, com as pessoas indo e vindo, os cafés cheios e as ruas movimentadas. Tiago estava ao seu lado, conversando despreocupadamente sobre o que mais gostava de fazer na cidade, mas Sofia não podia deixar de notar sua apreensão crescente. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, algo viria à tona. E foi quando, ao passar por um pequeno café, ela viu um rosto familiar. Era o de Marcos, seu ex-marido. Ele estava sentado em uma mesa, sozinho, tomando um café. O olhar de Sofia foi instantâneo e, sem querer, ela parou, o coração batendo mais forte. Tiago percebeu a mudança repentina nela e, ao seguir o olhar de Sofia, viu o homem que ela conhecia. "Você está bem?" Tiago perguntou, sua voz baixa e atenta, já sabendo que algo estava acontecendo. Sofia respirou fundo, tentando se recompor. Ele é meu ex-marido", disse ela, com uma pontada de dor na voz. "Eu não sabia que ele ainda estava na cidade." Tiago a olhou, mas não disse nada imediatamente. Ele percebeu que aquele encontro inesperado trazia à tona sentimentos profundos, talvez até emoções que Sofia ainda não tinha totalmente processado. Ele, então, deu um passo ao lado dela, em silêncio, oferecendo sua presença sem forçar uma reação. Sofia, depois de um momento, decidiu se aproximar de Marcos. Era algo que ela sabia que precisava fazer, uma forma de fechar um capítulo que ainda não estava completamente fechado. Com um gesto suave, ela chamou o garçom e pediu para que eles se sentassem juntos, no canto da pequena varanda do café. Marcos, ao ver Sofia se aproximar, se levantou, mas não parecia surpreso. Seus olhos pareciam vazios, distantes. "Sofia", ele disse, a voz sem emoção. "Quanto tempo?" Quanto tempo?", ela respondeu, tentando manter a calma. "Eu não esperava te ver aqui." O silêncio se instalou entre eles por um momento. Tiago, respeitoso, ficou em um canto, aguardando, mas não se afastou. Sofia sabia que aquele momento era importante, não para agradar a Marcos, mas para poder se libertar de qualquer resquício do passado que ainda pudesse estar carregando. "Como você tem estado?" Marcos perguntou, com um tom quase distante. Sofia percebeu que ele parecia não ter muito mais a oferecer em termos de empatia. O que ela sentia por ele agora não era mais amor, mas uma mistura de saudade e uma dor que ela sabia que já não era mais sua. "Eu estou bem", ela disse, decidida, olhando nos olhos dele com clareza. "Eu segui em frente, Marcos. Eu encontrei um novo caminho para mim. Já faz um tempo." Ele ficou em silêncio, como se não soubesse o que dizer. Sofia podia ver a desconexão entre eles. A relação que haviam tido parecia pertencente a outra vida, a um tempo que já não existia mais. Ela sentiu, pela primeira vez, uma sensação de alívio, como se finalmente tivesse se libertado de algo que a havia aprisionado por muito tempo. "Sofia, Marcos começou, mas não terminou." As palavras ficaram presas em sua garganta, e ele apenas balançou a cabeça, como se desse conta de que não havia mais nada a ser dito. Sofia respirou fundo e olhou para ele pela última vez. "Tudo bem, Marcos. Que você seja bem." Virando-se, ela caminhou de volta até Tiago, que estava ali, esperando pacientemente, sem pressa de julgar ou interferir. Quando ela se aproximou dele, ele estendeu a mão e a envolveu em um abraço suave. "Você está bem?" Tiago perguntou, sua voz suave, mas cheia de cuidado. Sofia assentiu, sentindo-se mais leve, como se tivesse finalmente colocado o passado no lugar certo. "Sim. Eu estou."
E naquele abraço, ela sabia que havia fechado um ciclo. Não apenas com Marcos, mas com ela mesma. Ela estava pronta para seguir em frente, completamente, com Tiago ao seu lado. O dia seguinte parecia mais claro, como se o encontro com o passado tivesse finalmente dado a Sofia a última peça que ela precisava para completar o quebra-cabeça de sua vida. A noite passada, marcada pela conversa silenciosa e acolhedora de Tiago, havia a tranquilizado. Eles haviam caminhado por uma jornada de autodescoberta, e a presença dele agora era um apoio constante, uma sensação de segurança que ela não sabia mais que precisava, mas que, agora, não conseguia imaginar viver sem. No entanto, ela sabia que a situação com Marcos ainda não estava resolvida. O encontro com o ex-marido havia aberto feridas antigas, mas, de algum modo, também lhe proporcionado uma sensação de liberdade, como se tivesse finalmente se desligado do que o passado representava. Sofia não queria mais olhar para trás. Ela sabia que o que viverá com Marcos já era, e que aquilo não tinha mais espaço em sua vida. O futuro, agora, estava com Tiago. Mas a última conversa com Marcos ainda estava ecoando em sua mente. Ela sabia que tinha que se livrar de qualquer dúvida ou mágoa que ainda restasse. Não queria viver com arrependimentos, nem com o peso de algo não resolvido. Naquela manhã, ela decidiu ir até a pequena cidade onde Marcos ainda morava, para uma conversa final. Tiago, sabendo da importância disso para Sofia, a apoiou totalmente. Ele a acompanharia, mas deixaria que ela tivesse o espaço necessário para resolver aquilo sozinha. Quando chegaram ao café onde tudo acontecerá, Sofia se sentiu estranha, como se estivesse entrando em um mundo que não mais fazia parte de sua realidade. Mas era preciso. Para finalmente seguir em frente, ela precisava se despedir. Marcos estava lá, como da última vez, sentado na mesma mesa, com um olhar cansado, como se estivesse esperando por aquele momento. Oi, Sofia disse, com um tom firme, mas sem rancor. Podemos conversar? Marcos olhou para ela e suspirou. Claro, Sofia. Eu estava te esperando. Eles se sentaram, e a conversa, embora difícil, foi uma das mais importantes de suas vidas. Marcos estava, de alguma forma, tentando se desculpar, mas Sofia sabia que aquelas palavras não mudariam nada. O que ela realmente queria era ouvir a si mesma, dizer em voz alta o que não havia dito antes. Eu não quero mais carregar o peso disso, Marcos, ela começou, com um olhar calmo. O que tivemos foi importante, mas já acabou. E eu segui em frente. Eu me redescobri, e encontrei algo que me faz sentir viva de novo. Eu mereço ser feliz, e preciso que você entenda isso. Marcos a olhou em silêncio por um momento. Ele parecia entender o que ela estava dizendo. Eu entendo, Sofia. Eu sinto muito por tudo. Eu sei que falhei com você. Não é sobre falhas, Marcos. É sobre perceber que, no fim das contas, cada um de nós tem o seu caminho. E o meu não é mais com você. Ela sorriu suavemente, sem amargura. Eu só quero paz. E quero que você também encontre isso. A conversa terminou com um aperto de mão sincero, mas sem mais palavras. O que mais havia para ser dito? Sofia havia se libertado. Quando ela saiu do café, Tiago estava ali, esperando. Ele a observou atentamente, como sempre fazia, mas sem pressa. Como foi? Ele perguntou, com suavidade. Sofia sorriu, sentindo-se leve. Foi necessário, Tiago. Eu precisava disso. Agora, posso seguir em frente. Tiago a abraçou, com uma calma que transmitia total confiança. Você não está mais sozinha. Eu estou com você. E com isso, Sofia soube que havia fechado um ciclo importante da sua vida. Não era mais sobre o que aconteceu com Marcos. Agora, ela estava vivendo uma nova história, uma história que estava apenas começando. E com Tiago ao seu lado, ela sentia que tinha tudo o que precisava para ser feliz. Nos dias que se seguiram, a vinícola se tornou o cenário da nova vida que Sofia e Tiago estavam construindo juntos.
Eles continuaram a trabalhar lado a lado, com o vínculo deles se aprofundando a cada dia. Cada pequeno gesto de Tiago, cada palavra de conforto, mostrava o quanto ele estava comprometido com ela, não apenas fisicamente, mas com o coração aberto para construir um futuro juntos. A vinícola, antes apenas um lugar de trabalho, tornou-se o simbolismo de um novo começo. A terra que eles cuidavam e cultivavam juntos representava a confiança e a dedicação que agora se entrelaçavam em suas vidas. Sofia sabia que havia encontrado algo raro e precioso. O amor que ela sentia por Tiago não era apenas o reflexo de uma paixão arrebatadora, mas de um sentimento profundo de parceria, respeito e carinho. Naquela noite, ao olhar as estrelas no céu, Sofia se sentiu em paz. Tudo o que ela precisará foi se permitir viver de novo, se permitir ser amada de uma forma nova e verdadeira. E, com Tiago ao seu lado, ela sabia que a felicidade estava ao alcance de suas mãos. Eu te amo, Tiago disse suavemente, seu braço envolvendo Sofia enquanto eles observavam o horizonte juntos. Eu também te amo, Sofia respondeu, com os olhos brilhando de emoção. E agora, é só o começo. Me conta o que achou dessa história nos nossos comentários e vejo você na próxima história. Beijos.